Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara, terapeuta ocupacional, especialista em saúde da criança e trabalho com integração sensorial. E hoje, a partir de muitas dúvidas que sempre tenho aqui no consultório ou por mensagens e tudo mais, como que eu sei que a minha criança, quando está desorganizada, com alguns comportamentos inadequados, se isso é um processo de birra ou se isso é uma desorganização sensorial? E hoje a gente vai conversar um pouco disso. Vamos lá? Então, vamos falar um pouco de birra e desorganização sensorial, que são duas coisas bem diferentes. Mas quando a gente olha de longe, às vezes no supermercado, no shopping, no aniversário e tudo mais, parece ser o mesmo processo. Tudo parece ser pirraça, tudo parece ser birra, e às vezes a gente está julgando uma criança, uma família, por algo que é muito mais sério, que é essa desorganização sensorial, e às vezes a gente tem dificuldade ou não tem como mesmo reservar a nossa criança de todos esses estímulos que ela recebe, de que nós recebemos. Então eu vou explicar esses dois processos e muitas vezes eu explico aqui em consultório, explico de novo e tudo, e essa dúvida é muito recorrente. E aí depois às vezes chega contando o que aconteceu na fila do circo, na fila do teatro, e às vezes não foi birra, a família tratou como um processo de birra. Então assim, a gente tem que ter esses cuidados e principalmente acolher essa criança, né? Respirar fundo, lembrar que nós somos os adultos e não a criança, para que a resposta nossa seja a melhor possível com a nossa criança, para que ela possa respirar, se organizar e ter um comportamento adequado, ter uma resposta esperada. Então vamos lá, o primeiro comportamento, o de birra. Eu vou falar dele que ele é um pouco mais simples, apesar de descabelar a gente, né? Mas é um processo mais simples, de resolução mais fácil e que, para a gente poder entender, assim, como que eu tiro de um processo de birra, como que eu tiro de um processo de desorganização. Primeiro, um processo de birra, de pirraça e tudo mais, ele costuma vir após uma negação ou uma frustração, algo do tipo. Eu quero aquele brinquedo, eu não tenho aquele brinquedo, eu entro no processo de birra. Eu quero aquela coisa, não consigo, eu entro no processo de birra. E por aí vai. Então, quando a criança quer algo e não tem, e aí ela começa a se debater e tudo mais, joga no chão, joga as coisas, que é a forma que ela tem de comunicar que ela está insatisfeita. O que nós vamos fazer? Nós vamos ou tirar essa criança desse lugar, ou oferecer uma outra coisa para ela. Pensar em algo mais criativo. Olha isso aqui que legal. Isso a gente já faz um pouco de forma automática. Acho que a gente já nasce um pouquinho com esse chip aí. Mas ele tá querendo, sei lá, o celular, e você não quer dar o celular aquela hora. Você vai ter que tirar esse celular daquele momento, da visão dela e tudo. Não adianta a gente ficar pensando que ele tem que acostumar e ver e não querer pegar. Mas agora não é a hora, no processo de birra não é a hora que a gente vai ensinar isso, a gente vai ensinar isso em outro momento. Então eu vou, que brinquedo legal, olha isso aqui, olha o carro passando lá na rua. Então sair desse processo que está ocasionando a birra. E aí a gente vai ter um sucesso maior, essa criança vai acalmar. E aí em outro momento a gente pode retomar esse assunto e conversar mais com ela sobre isso, tá? E crianças mais novinhas, com um pouco menos de 2 anos e pouco, esse diálogo ele já é mais direto, né? Depois não adianta a gente ficar contando muita história, fazendo muito sermão e tal. Com pequenas historinhas e tal, a gente vai ensinando para essa criança o certo e errado, vamos colocar assim. Já o processo de desorganização sensorial, que é algo mais sério, vamos colocar assim, ele não é tão fácil de ser resolvido quando a gente entra no limite dessa criança. Porque o que acontece? Lá naquele
primeiro vídeo meu, eu expliquei que a gente está imerso no mundo sensorial. Então, o tempo todo tem alguém encostando na gente, a gente está sentindo um cheiro, ouvindo algo, vendo. Eu como, então eu sinto um sabor. Eu estou em movimento, então eu estou ativando os meus receptores lá do meu ouvido de movimento. Estou sentindo o meu corpo, a posição do meu corpo e tudo mais. Uma criança que não processa bem alguma dessas sensações, ela vai ter como se fosse um nível. Então vamos lá, ele vai enchendo durante o dia uma situação, esse nível vai enchendo, enchendo, enchendo até que ela chega no limite. E o que a gente não pode deixar? Que chegue nesse limite, porque é esse limite que vai gerar uma desorganização sensorial nesse momento ou logo após, ou quando chegar em casa, quando chegar que tiver com a mãe que ele sente mais seguro, ou com o pai, com a tia, com quem quer que seja. Então, vou dar um exemplo aqui. Hoje é aniversário do colega da sala e a criança quer ir, a família quer ir, foi convidada, vamos todo mundo. Aí o que a gente faz? A gente coloca aquela roupa linda, mas que às vezes não é tão confortável para a criança, uma calça jeans, um vestido que pinica um pouquinho e tal. Mas tudo bem, a criança está feliz, que está indo no aniversário e tal. Naquele momento ela não se incomodou com a roupa. E aí ela vai para o aniversário. Chega lá, tem o cheiro do salgadinho, o cheiro do doce, o cheiro do refrigerante, o cheiro do perfume, que cada pessoa tá com um perfume diferente. Tem o barulho, é uma criança gritando, é uma mãe chamando, é um copo que cai. Infinitos, não é mesmo? E às vezes a mãe fala, ai filho, vai naquele brinquedo que é legal, vai naquele. Então essa criança, esse nível dela, tá enchendo. E que horas que esse nível estoura no aniversário? No parabéns. Por que acontece? A gente apaga a luz, né? Então já dá um estímulo visual aí, pera aí, eu não sei cadê minha mãe, não sei cadê ninguém. Acende uma vela que pisca, porque agora as velas voltam a soltar fogos de artifício. E começa um parabéns, então é palma, é um cantando parabéns mais alto que o outro. Então, gente, esse momento, esse menino vai entrar numa crise mesmo. Vai entrar, não tem como ele não entrar. Ele já tá lá com o nível dele subindo. Às vezes a gente não percebe que a gente está conversando, está aproveitando esse momento para conversar mesmo, descansar de criança, aproveitar que tem um monitor lá brincando com o nosso filho e tal. E aí esse menino explode. E aí você não sabe o que fazer, a criança entra numa crise de choro ou de bater, de morder, cada criança vai ter uma reação. E aí é muito difícil controlar. Mas se a gente não percebeu que ela estava em entrar nessa crise e ela entrou, ou se você está vendo que a criança está dando alguns sinais que ela vai entrar, a atitude é parecida com a da birra. Só que não adianta a gente trocar por um outro objeto, porque não tem o que trocar. O que vai adiantar, a gente vai tirar essa criança do local. Nós vamos retirá-la do local. De preferência, algum lugar com ar livre, céu aberto, se tiver árvore, coisa assim, para ela respirar mesmo, tá? Você vai tirá-la desse ambiente, vai dar o suporte sensorial necessário. Tem criança que é um abraço, tem criança que vai ser balançar, né? Cada um vai ser segurar um objeto ali de confiança, às vezes até mesmo o celular, não sei qual que é o recurso que o seu filho utiliza. Então, nessa hora, é acolher, tá? É levar para outro lugar, dar esse suporte que ele precisa, que sua criança precisa, para ele conseguir acalmar e talvez não, ir embora para casa e para o ambiente de segurança dele, para o quarto dele, para as coisas dele e tudo mais, que é lá que ele vai conseguir se acalmar. Então, vocês entenderam que são dois processos, o da birra e o da crise da desorganização sensorial. E esses dois processos exigem uma atitude nossa, de adulto, que é ou retirar essa criança do local ou
ou, no caso da birra, trocar por uma outra coisa. E no caso da desorganização sensorial, vamos ter cuidado para a criança não chegar nesse limite dela. Se vê que ela está ficando mais agitada e tal, tira ela do ambiente, deixa ela respirar e aí você consegue retomar. Se ela pedir para ir embora, tenta ver, ficar lá fora um pouquinho, depois volta. Vai dando esse tempo para ela. Porque se a gente deixar chegar nesse limite, a gente perde o controle mesmo. E quem mais sofre é a criança. Quem mais sofre é a criança. Tá bom? Mas o meu recado de hoje é esse. Se você gostou, curte. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse vídeo, compartilhe. O que eu quero é ajudar mesmo, informar, porque esse é o caminho. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima.